E já estamos de volta com mais novidades aqui no programa Piracicaba em Destaque. O destaque, a partir de agora, como mensalmente combinado aqui, a presença do psicólogo clínico, terapeuta sexual e de casais, Luiz Xavier. Luiz, seja bem-vindo aqui novamente ao programa Eu que Piracicaba em agradeço Destaque, novamente viu? de coração. Mais uma É vez sempre aí, bom estar aqui. E vamos estar falando hoje de um tema muito importante, que é a questão da compulsão sexual. Traduzindo, a dependência sexual, quase que uma doença, Sim. seria isso, Luiz? É uma doença. É uma doença. É uma doença, compulsão sexual. Dá a definição pra gente. Vamos começar. Eu ia falar isso mesmo. É um Olha, vício em sexo, é isso? É. Ah. Gente, o que é compulsão, o que é vício? É a mesma coisa. Compulsão é um ato repetitivo. Vício é um ato repetitivo. Por que uma compulsão se instala? Qualquer tipo de compulsão. Antes de a gente falar da compulsão sexual. Viciado em sexo, viciado em droga, viciado em jogo, viciado em academia, viciado em trabalho, viciado em compras. Por que a gente sabe que não pode fazer? É um vício, é uma compulsão, é um ato repetitivo e a gente faz. Porque tem um ganho na compulsão, no vício. Enquanto eu invisto o meu tempo em executar a compulsão, eu não entro em contato com muito material, geralmente inconsciente, que fica aqui no porão, que a gente brinca, né, do inconsciente, para não resolver os problemas que a gente tem. No caso de hoje, a compulsão sexual também tem esse ganho, entre aspas, esse ganho secundário, da gente não enxergar muita coisa do que aconteceu com a gente na nossa história de criação, que a gente vai estar desenvolvendo um pouco aqui hoje. Então, é um vício e todo vício é uma doença. E todo vício, só para ilustrar um pouquinho também, é uma parte do cérebro que é estimulado, né? O gosto pelo doce, Isso. pelo jogo, por todos esses vícios. O sexual é sempre na mesma área cerebral. Sim, eu não sei, né, agora o nome da parte do cérebro, mas você tem razão. É o setor de prazer. Exato. E é isso aí mesmo. E por que se instala um vício, qualquer vício? Porque dá prazer. Se não der prazer, o ser humano busca outra coisa. Não desceu redondo, vai buscar outra coisa. Só que no caso de um vício, uma compulsão, tem um preço alto a pagar, né? Mas não deu prazer, a gente muda. Deu prazer, o vício se instala. Então seria um comportamento sexual repetitivo e compulsivo. É isso? Ele repete, agora eu vou ver por que acontece na área da sexualidade. Tem alguns motivos, algumas causas. Geralmente... É um desejo assim incontrolável de se envolver é uma sexualmente. insaciedade. Não é um envolvimento sexual, mas apenas a busca do orgasmo puro e simples. Inclusive, a gente estava conversando em uma característica primordial na pessoa compulsiva sexual, ela tem uma dificuldade homérica em criar vínculo afetivo. O compulsivo sexual não cria vínculo, ele transa, ele se masturba, ele vê filmes pornográficos, ele busca prostituição, com homens, com mulheres, não importa o gênero, mas não consegue vincular afetivamente com alguém. Isso estraga muita coisa em família, com maridos, com esposas. Só um detalhe, a quase totalidade da compulsividade sexual é masculina, não é feminina. Também tem, que no caso seria a ninfomania, que depois vamos falar daqui a pouco sobre isso. Então é a perda do controle, é isso? Não tem o controle. Não tem controle. Busca o prazer pelo prazer. Apesar das consequências negativas que isso possa lhe acarretar. E a pessoa tem consciência do que está fazendo, tem consciência do estrago que está causando em si mesmo, na família, no trabalho, no esporte, e como se fosse mais forte, não consegue parar. Por quê? Porque dá prazer. Você acabou de ter orgasmo, você vai buscar de novo, e vai buscar de novo. É uma coisa muito louca, é um vício muito delicado de tratar. Se trata nós vamos falar isso também, com medicação psiquiátrica, médico, né? E com terapia comportamental, terapia sexual. Pode ser uma tara ou não? A gente, no popular, a gente fala que é uma tara, a pessoa tarada, mas não é uma coisa simples assim, né? Que é aquela excitação pelo sexo. É uma tara, mas não é tão simples assim, não. É como se... Sabe quando você está com sede? E o corpo pede aquela substância, água, é a mesma coisa. É como se a pessoa estivesse sedenta de sexo, só que ela nunca se satisfaz. E tem alguns motivos na história dessa pessoa que levam ela a buscar esse afã, essa satisfação. Uns buscam em comida, outros buscam em jogo. Doce. Álcool, compras. Mas não sente nunca a satisfação final. E tem pessoas, depois de um certo tempo, que já começa na adolescência, né? Depois de um certo tempo, de jovem ou adulto, quando essa pessoa não consegue, se caso ela não conseguir ter o orgasmo dela, ela fica muito pé da vida, muito nervosa, muito irritadiça, e ela descarrega nas pessoas que estão do lado, se ela não conseguir o orgasmo dela, sozinho ou com a parceria.
E chega assim a atrapalhar o dia a dia dela. Direto. Em outras atividades. Afeta todas as áreas da vida da pessoa. No trabalho, na família. Questão financeira. Tem pessoas que gastam muito, César, com pornografia, com garotos ou garotas de programa, ou em casa de swing, 2, 3 vezes por semana, e vão até fora da cidade, do estado, para encontrar com grupos que tenham atividade sexual para poder haver Muitas vezes atrapalha até o trabalho dela, então. Tem gente que perde o emprego. Perde o emprego. Eu já tive casos no consultório onde a pessoa me procurou por causa da compulsão sexual e ela não conseguia parar. Falei, cara, por que você não vai numa zona? Por que você não pega uma garota de programa? Por que você não vai numa casa de swing? Por que eu sugeria isso? Porque a gente não manda nada no consultório, apenas para apagar incêndio. Porque ele fazia isso à noite, no trabalho dele. Quando todos os colegas saíam do trabalho, ele ficava até mais tarde para fazer hora extra, né, entre aspas. Sim. Só que ficava o vigilante lá, cuidando do departamento, do ambiente profissional. E um dia, ele abriu o laptop dele, que era laptop de pesquisa, e ele não percebeu que o vigilante estava atrás. E ele me contou isso no consultório. E pegou ele vendo filmes eróticos. Falei, cara, você tá vendo? Faça isso em casa. É verdade. O óbvio, a pessoa estava tão fascinada. Chegou a perder o emprego, então, por causa disso? Não chegou porque foi para terapia. Quase, então. Falei, faça em casa. Ele não tinha pensado nisso. Era tanto o afã dele que ele esperar o final do trabalho para fazer no próprio serviço. Mas ele podia fazer em casa. Falei, por que você não vai para swing, vai arrumar um parceiro? Aí eu faço isso. Eu às vezes saio com alguns casos. Então, e aí? Mas eu tenho namorada. Convida a namorada, vê se ela topa. Não, ela não topa. A religião dela não permite. Essa pessoa durou 4 ou 5 sessões. Tomou consciência da situação, mas não deu para trabalhar porque tinha caso de abuso na história dele. Sobre abuso isso sexual. Sobre isso que entra, a questão de causas, né? E uma delas é o abuso. Então vamos falar, depois eu retomo em alguns outros pontos. Não sei alguns colegas como é que trata, mas boa parte do meu... Quer dizer, ele foi abusado sexualmente na infância? Ou viu um abuso, que o abuso sexual você também pode ser visto. E geralmente, a pessoa que foi abusada sexualmente, isso não é regra, hein, gente? Não é uma causa e consequência. A pessoa que foi abusada sexualmente, ou ela parte, uma boa parte, para homossexualidade, para homoafetividade, isso não é causa sozinha para homoafetividade, entendam bem. Ou parte para prostituição, ou vira um compulsivo sexual. Para vocês terem ideia, falando de pedofilia, né? 73% dos pedófilos foram abusados na infância. Ou viraram um compulsivo sexual. Quer dizer, ele acaba reproduzindo isso no passado dele. Isso. Então, a pessoa não quer. Muitos não querem isso, mas é como se fosse mais forte do que isso. Às vezes começa com empregada doméstica, uma garota que veio do interior, se submete a uma situação, ou empregadas domésticas mais maliciosas, mais maduras, e começa a abusar do pré-adolescente, do pubre, e aí é um abuso. Então, tem N casos que a gente pega no consultório vindo de abuso sexual, que é a principal causa. A principal causa? Nos achados clínicos que eu tenho no consultório. Pessoas compulsivas sexuais foram abusadas sexualmente na infância ou na adolescência. Entendi. Então, é como se fosse uma autopunição, uma busca do desejo, do prazer pelo prazer, do prazer pelo prazer, e não consegue achar resposta. Aí, então, ela pode se envolver como causa psicológica, então. Sim, de fundo emocional. Foi afetado psicologicamente. Foi, e muito forte. E a autoestima da pessoa numa dessas, como que fica? Quando a pessoa não se reconhece, eu costumo dizer que ela não se enxerga de forma, como ela roda afetiva e emocionalmente, ela não se qualifica tanto, ela não pega ela muito no colo, ela não qualifica a própria estima. Quem tem uma autoestima baixa, ela se busca qualificar no outro, busca se validar no outro. E busca a saída mais fácil, no nosso caso aqui da compulsão sexual. Se ela tiver uma tendência, e ela vai, porque ela não se enxerga o próprio valor. E causas biológicas? Tem também. Biológica seria o próprio abuso, né? Físico, se fosse o caso. Agora, trauma. Não. É comportamental mesmo. Ou é psicológico, é emocional ou ambiental, mesmo. Às vezes por causa da pornografia.
Pais, por exemplo, pais que se dão muito mal sexualmente, na sexualidade, não sexualmente, brigam, um ambiente hostil dentro de casa, a criança vai vendo aquilo e não gosta. Ou às vezes vê os pais transando, ou mães ou pais que levam parceiras não fixas, depois de separados, levam parceira não fixas para transar em casa, no mesmo ambiente que a criança está. Ela escuta, transa. É muito comum isso acontecer. E não pensam que é famílias de baixa renda ou famílias que não têm cultura ou cultura acadêmica, não. É de um nível social médio superior que faz isso até hoje na presença dos filhos. Durante a noite que os filhos não estão escutando e não respeitam. Agora, tratamento eu sei que tem, né? Agora, existe cura para isso ou não? Tem, dependendo da cronicidade, tem sim, se a pessoa quiser. Mas o tratamento, César, é igual um viciado em droga, um viciado em álcool. A gente chama de recuperação, recuperar a pessoa. Sim. E porque o vício, nesses casos, ele é eterno. Não existe ex-drogado. Não existe ex-alcoólatra. Ele está limpo por 1, 2, 3 anos, 20 anos. É igual os alcoólicos anônimos falam. Exato. Por hoje, não. Só por hoje eu vou evitar o primeiro gole. É um controle que tem que ter uma consciência disso. Ela primeiro passa para até ter consciência, ela vai buscar ajuda. São 3 etapas. Eu preciso reconhecer que eu estou doente. Eu preciso reconhecer que eu necessito de ajuda e eu vou buscar essa ajuda. Existem grupos, chama DASA, dependentes de afetividade. Tem uma coisa assim, é um grupo governamental, apoio governamental. Tipo grupo de A. Ou toxicômanos anônimos, onde você também, além da medicação e da psicoterapia, você pode entrar nesses grupos de autoajuda. E funciona. Apoio espiritual também? Você acha que eu sempre valorizei isso. Eu sempre valorizei porque quando você... O que é espiritualidade para mim? Para eu, Luiz? A profissão de fé de qualquer religião, ela resgata a parte mais humana, a parte mais sensível de todo ser humano. Então, se a pessoa tem uma prática espiritual, ela tem um grande suporte, sim, para poder sair desse caminho. Mas sozinho não sai. É muito desafiador essa pessoa se recuperar sozinha. Ela precisa de ajuda psicológica, medicamentosa e até espiritual. Em grupos de autoajuda também. E você acha que em alguns casos a pessoa está tentando escapar de algum outro tipo de problema? É uma fuga, então. É uma fuga. Quando você gasta o tempo em executar a compulsão, você não está enxergando os reais problemas que a pessoa nem sabe que ela tem. Às vezes um abuso que foi... Ela está fugindo de alguma forma. Porque ela foge da realidade dela. Tá. Você tinha comentado aí que ia dar um tratamento diferenciado para as mulheres, né? Existem também mulheres sexualmente compulsivas. A gente chama de ninfomaníaca. É da mesma forma... as razões também são iguais ou mudam um pouco também? Tirando a questão do abuso, que infelizmente é comum, talvez mais com mulher do que com homem, a dependência sexual, a compulsão sexual da mulher se baseia mais na busca do afeto. Então, ela não se enxerga, tem uma baixa autoestima, não se enxerga como ela roda afetiva emocionalmente, então ela busca vincular, buscar o afeto, o amor fora dela. Então, ela submete em cada relação, até relacionamentos abusivos, que já falamos até em outros programas. E numa dessa, ela é abusada e ela se submete. E muitas dessas pessoas, quando são mulheres jovens, elas partem para a prostituição, porque elas são abusadas dentro do relacionamento estável. Tem mulheres que são casadas, que são estupradas dentro do casamento e muitas não aguentam. Então, é desse jeito, eu vou para a vida. Só que elas buscam satisfação afetiva através do sexo. Então, eu vou transar com esse, mas buscando afeto. O mote principal da mulher compulsiva sexual é busca de afeto. Mas ela cai num... que ela não tem, ela vai buscar. Só que ela busca através do sexo. E não se sacia. Entendi. Mas é a minoria, tá? A maioria é masculina que é o compulsivo sexual. Agora, o compulsivo, tem até uma frase aí, acho que do filósofo Pondé. Nós estávamos conversando ontem sobre isso, né, Luiz? Você comentou que você gosta muito dele também. Gosto dele, do Karnal. O compulsivo, ele pode desenvolver fobias? E é o que eu trato no consultório da disfunção sexual. Porque a nossa cultura, principalmente do masculino, ela exige que o homem, que o macho, compareça o tempo inteiro e não seja falho. Então fica com essa cobrança social na hora da relação sexual e vira uma autocobrança. Então o medo de falhar acaba falhando, que é o que eu trato no consultório da disfunção sexual masculina. A gente muito falava impotência, que é a disfunção erétil. Então cria-se medos, fobias. O que é fobia? Qual a diferença de medo para fobia? Uma definição simples. Medo, o medo ele é aprendido. Você aprende a ter medo.
carro está na rua. Criança, cuidado com a rua, cuidado com o carro, vai ser atropelado. A criança aprende a ter medo. Fobia, medo de barata. Eu sempre dou esse exemplo. O que a barata fez por você? Não fez nada. Mas vê o barato e sai correndo lá, vai para o Polo Norte. Agora, existem tipos de fobias? Tem. A fobia é o medo irracional, que não tem fundamento na realidade. E ela é passiva de tratamento. E nesse caso que nós estamos falando, a fobia de não funcionar, é mais da parte masculina, porque tem aquela obrigação do macho e não do homem, de comparecer na atividade sexual. Então ele fica com medo de falhar e acaba falhando. Por causa dessa cobrança social do papel do masculino na sociedade atual. Tá certo então, senhor Luiz Xavier. Quero agradecer a sua participação mais uma vez aqui. Os seus esclarecimentos com certeza está ajudando a muitas pessoas que estão nos assistindo nesse momento. Nós temos vários relatos aí, você deve ter vários também, né? A gente segurou um pouco, infelizmente tem. Né? Muito sofrimento com relação a isso. Parabéns aí pelas informações que você tem trazido aqui ao programa Piracicaba em Destaque, ao meu público que nos acompanha, viu? Seu recadinho final aqui para o pessoal que está nos assistindo em casa e pessoas que estão, de alguma forma, passando por esse problema desse tema de hoje, né? Não é vergonha estar com essa dificuldade sexual. Abra a boca, peça ajuda, vai até o consultório do médico, de um psicólogo, um terapeuta sexual. Vocês vão ver que na primeira sessão, só de você abordar esse tema, você falar dessa dificuldade, desse defeito, dessa falha, você vê que o peso sai, fica mais leve e dá para fazer tratamento. Você não vai ser julgado nem criticado por essa dificuldade, essa compulsão que você tem. Busque ajuda. Forte abraço. Valeu. E até o mês que vem com o próximo tema, hein? Se Deus quiser. Valeu. Pessoal, nós vamos para um pequeno intervalo e voltamos daqui a pouquinho com mais novidades aqui no Piracicaba em Destaque.